Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e o propósito desse vídeo é tecer alguns comentários sobre, enfim, essa mistura da lacração, né? Esse termo que surgiu mais ou menos recentemente, com a guerra, né? Ou especificamente estamos nos referindo, é claro, à invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Esse é o primeiro conflito em larga escala, ou enfim, relativamente larga escala, que acontece nessa era, né, do predomínio das redes sociais, da cultura do cancelamento, etc. Né? E verifica-se, né, que esse fenômeno se estendeu realmente para a sociedade em geral. Se não, vejamos. Em função, né, da invasão da Ucrânia pela Rússia, Estados Unidos, países da União Europeia, já impuseram uma série de sanções econômicas, né? À Rússia, ao próprio Vladimir Putin, em alguns casos, e a grandes figuras, digamos, do governo russo, etc. Né? Até aí está dentro mais ou menos do previsível, né? Se bem que as sanções econômicas impostas realmente são mais pesadas, as mais pesadas possivelmente que já se tenha verificado ao longo da história. Uma grande parte dos países também da União Europeia interditaram o seu espaço aéreo a quaisquer aviões russos, né, militares ou civis, né, banindo, né, na prática então as companhias aéreas russas do seu espaço aéreo, né, impedindo-as de atuar no seu país, etc. Mas até aí é mais ou menos previsível, né, por assim dizer. Mas curioso que isso se estendeu também para outras áreas. Né? Por exemplo, a FIFA baniu a Rússia, né, da Copa do Mundo do Catar, agora em 2022. A UEFA, né, também baniu a Rússia. Times de determinados países já disseram que não querem jogar contra times russos. E a UEFA, enfim, por certo, banirá também, se é que já não o fez, clubes, né, russos, enfim, impedindo-os, né, de atuar nas competições europeias. Bom, mas o que que a seleção russa de futebol, o que que os times russos de futebol têm a ver com isso, afinal? Né? Será que é realmente válido, lícito, né, misturar-se dessa forma esporte com política? Né? Será que só podem participar de competições esportivas os países que sejam considerados pela maioria como politicamente corretos, ou enfim? Não é? Ah, nem mesmo, né, nos tempos aí duros, né, da União Soviética, né, com uma série de fatos vindo à tona, né, mortes, por exemplo, promovidas pelo regime stalinista, etc. Nem mesmo nessa época houve esse tipo de reação. Né? Não obstante a ditadura cubana, quer dizer, enfim, atletas cubanos, em princípio, nunca foram impedidos de participar, por exemplo, de Olimpíadas, de competições internacionais, etc. Quer dizer, então, realmente me parece um exagero e uma mistura indesejável, né? Mas, enfim, chegou-se, isso é fenômeno, né? Desse período que vivemos da chamada lacração. Né? E, digamos, espanto dos espantos, né? Fato realmente inédito, né? Enfim, a propalada, enfim, a conhecida neutralidade suíça foi quebrada no dia de ontem, 28 de fevereiro de 2022, um fato realmente histórico. Né? A Suíça, já neutra, né, há mais de século, ficou neutra na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, enfim, a mesma Suíça que foi sempre tão generosa, né, até mesmo com os nazistas, né, recebendo, enfim, contas, dinheiro, vultosas somas dos nazistas, ouro nazista, né, grande parte desse ouro obtido, inclusive, confiscado, né, pelo confisco de bens de judeus, etc. Enfim, né, a Suíça, tão conhecida, né, no mundo todo, pelos seus chocolates, queijos e relógios, né, e também pelos seus bancos, né, que tinham essa característica de não revelar, né, os titulares das contas, enfim, um verdadeiro paraíso, né, para quem precisasse esconder aí seu dinheiro. Isso, inclusive, recebeu, como é sabido, como é fato histórico, enfim, estabelecido, né, ouro dos nazistas, dinheiro, enfim, dos nazistas. Mas, pois bem, a Suíça, né, que foi tão generosa até mesmo com os nazistas, né, no dia de ontem,
Vou tomar aqui o site, né, oficial, o site oficial do governo suíço, tá certo? Nos diz o seguinte, né, a Suíça aderiu às sanções promovidas pela União Europeia. Né? Berna, 28 de fevereiro de 2022. O texto aqui está em inglês, vou fazer uma tradução livre aqui, né? Em vista da continuada intervenção militar da Rússia na Ucrânia, o Conselho Federal da Suíça, né, tomou a decisão, em 28 de fevereiro, de adotar os pacotes, está no plural aqui, os pacotes de sanções impostos pela União Europeia em 23 e 25 de fevereiro. Né? Os ativos, né, de pessoas, né, individuals e empresas, né, companies listadas, né, estão congelados imediatamente, com efeito imediato. As sanções financeiras, enfim, contra o presidente russo Vladimir Putin, primeiro-ministro Mikhail Mishustin, enfim, salvo melhor pronúncia, e o ministro das Relações Interiores, Sergei Lavrov. Né? Enfim, as sanções foram estendidas também a Putin, a Sergei Lavrov, enfim, a figuras proeminentes aí do governo russo. Né? São também implementadas, enfim, as sanções implementadas contra a Rússia foram também implementadas contra essas pessoas, contra esses indivíduos. Né? Putin, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, né? E o primeiro-ministro Mikhail Mishustin. Né? A Suíça reafirma sua solidariedade ao povo ucraniano. Ela estará delivering, né, entregando relief supplies, né, suprimentos, enfim, para aliviar o povo ucraniano através da Polônia, né? Perdão, ao povo ucraniano que, enfim, imigrou para a Polônia. Né? Os ucranianos que imigraram para a Polônia, enfim, que foram para a Polônia, serão ajudados pela Suíça, que vai entregar a essas pessoas esses relief supplies, quer dizer, estou entendendo que, enfim, comida, roupa, coisas do gênero, né? Para aliviar-lhes aí o sofrimento. Né? Então, enfim, vou deixar aqui em um momento do vídeo, eu vou deixar eu copiar e colar depois o link, tá certo? Aliás, na descrição do vídeo, né? Melhor dizendo, vou deixar aí o link então para essa notícia, que é uma notícia que aparece num site oficial, né? Ou numa fração aqui, né? Na parte de documentation, do site oficial do Federal Council da Suíça, enfim, site oficial do governo suíço, tá certo? Enfim, fonte primária, digamos assim, né, da notícia, em vez de pegarmos simplesmente a notícia em sites de jornais ou enfim, como seja. Tá certo? Enfim, então perceba-se, né, que essa cultura da lacração, né, atingiu até mesmo a propalada secular neutra suíça, né, que então adotou as sanções impostas pela União Europeia, impostas à Rússia, né, a Suíça as adotou, rompendo assim com a sua neutralidade, né, com a sua histórica neutralidade, impondo inclusive essas sanções a Vladimir Putin, Sergei Lavrov, enfim, e ao primeiro-ministro russo. Quer dizer, é impressionante como vivemos realmente tempos em que a cultura da lacração, né, e atingiu inclusive, né, enfim, governos, né, quer dizer, a propalada neutralidade suíça não mais existe, né, ou seja, a cultura do politicamente correto se impondo, né, de todas as formas realmente. Enfim, é algo para pensarmos, né, conflitos futuros, né, serão marcados por esse tipo de coisa, né? Quando os Estados Unidos, por exemplo, há vários anos atrás, utilizando de uma desculpa, né, espúria, né, que o Iraque possuiria armas de destruição em massa, invadiu o Iraque, né? Enfim, destruiu no fim das contas, né, o Iraque, enfim, milhares de civis morreram, etc. Né, e as marcas dessa invasão existem até hoje. Né? E a Suíça não falou, né, em aplicar algum tipo de sanção ao governo americano. Mas, enfim,
A hipocrisia é, por certo, uma das marcas registradas da política internacional, da geopolítica, portanto. Mas, enfim, fica aí esse ponto para a reflexão. A lacração chegou também à geopolítica. A geopolítica passou a ser afetada também por essa questão da lacração do politicamente correto, enfim, de aderir a uma posição hegemônica, enfim, que está marcada presentemente por essa cultura do politicamente correto. Acho que vale a reflexão o quanto isso irá refletir-se e influenciar a geopolítica doravante. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.